Então, mais uma vez, boa noite. O texto dessa noite, ele, conforme eu já falei antecipadamente para quem já estava aqui na sala do Google Meet, é Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao 21. E eu trago ele aí na tela para vocês. Quem estiver no computador vai conseguir enxergar o versículo por inteiro. Quem estiver no celular vai ver a tela mais cortada. Mas de qualquer maneira vai dar para acompanhar, eu vou lendo e vou explicando. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Antes da gente tratar desse texto específico, como de costume, como eu faço nas devocionais, pregações, eu vou estabelecer o contexto. E aqui, para você entender, eu julgo melhor o livro de Lamentações, você precisa entender a história de Israel, especificamente a história antiga, antes de Cristo principalmente, de maneira que funciona o nosso propósito do livro de Lamentações. Então, um pouco de história aqui, a gente vai ver onde que esse livro de Lamentações se encaixa dentro do Antigo Testamento. E aí eu trago para vocês esse gráfico aqui. Acho que eu vou estar em cima aí, aparecendo na imagem, no cantinho direito, mas eu vou explicar o que se trata, não é tão relevante onde está aparecendo meu rosto em cima da tela. A história do Antigo Testamento ela pode ser dividida em 4 partes, seguindo esse estudo aqui, que é extraído de um livro de teologia bíblica do Antigo Testamento. Você encontra gráficos assim também em introduções ao Antigo Testamento. Você, inclusive, tem muitas introduções ao Antigo Testamento boas. Eu indico a da cultura cristã, Introdução ao Antigo Testamento. Mas aqui você tem, não desse livro, um outro. Esse livro aqui é um livro em inglês. A primeira parte aqui da história de Israel é chamada de Era de Formação. Você coloca esse período aí, a história de Israel começa em Abraão, não em Gênesis. A história de Israel começa com Abraão em Gênesis 12. Antes disso é Gênesis 1 a 11, que é a história geral. Então, a história de Israel começa a partir de Gênesis 12. Se você gosta de assistir um pouco o panorama de livros da Bíblia, animações muito boas e sintetizadas, eu te indico o canal no YouTube chamado Bible Project. Projeto da Bíblia ou projeto bíblico. Você tem legendas em português desses vídeos em inglês, basta ativar. Inclusive ele tem um sobre o Gênesis 1 a 11 e outro sobre Gênesis 12 ao fim. O que você tem nessa seção aqui? Primeira era de formação de Israel. Os seguintes aspectos. Um período de 715 anos. Você tem aí o tema do povo, o tema da terra e o tema da lei. Inclusive tem um livro do Antigo Testamento bem mamão com açúcar, bem leite com café. E não é por isso, ele é bom. E eu indico aqui que é Povo, Terra e Deus, onde ele trata um pouco sobre essas temáticas. O segundo tópico aqui já é a Era da Teocracia. Não que a Era da Monarquia, o que vem depois ou o que vem antes, tem autores que vão dividir quanto a onde começa a teocracia. Mas começa geralmente aqui, com a posse da terra, né? Com Josué, 1375 a.C., aproximadamente. 332 anos esse período, e 2 temas que temos aí fortes são sacerdotes e juízes. Essa era da teocracia ela pode prosseguir, como eu disse, mas esse autor aqui ele divide o terceiro ponto da história de Israel no Antigo Testamento como era de monarquia. Começa com o rei Saul, reino unificado, depois Davi e Salomão. E aqui ele coloca a figura principal Saul, e aqui nesse período que vai até 586 a.C., você tem 457 anos. E os grandes temas aqui são unido, dividido, único. Tem a ver com a ideia aí que ocorre nesse período. Essas ideias, melhor falando. E por fim, quarto tópico aí era da restauração, de Jeremias a Neemias. Então você tem 156 anos, você tem a ideia do cativeiro e o retorno à terra e algumas exceções que a gente vai ver aqui nesse outro gráfico aqui, indo um pouco além das eras do Antigo Testamento aí da história. Isso aqui são os livros bíblicos. Isso aqui é do mesmo livro, em inglês. Eu posso passar a referência para vocês, eu não estou lembrado, que está aqui nas minhas anotações do Word, não estou com elas abertas. Mas você vai ter aqui as relações cronológicas, ou a relação cronológica, melhor dizendo, dos livros do Antigo Testamento. Perceba aí que Gênesis está na mesma época de Jó. Não que Jó tenha sido composto na mesma época de Gênesis, mas que a história de Jó, o homem
Jó, ele viveu no período dos anos de Gênesis, que Gênesis narra. Êxodo, o livro de Levítico, ele se encaixa, as leis, dentro do período do livro do Êxodo. A história narrada dentro do livro do Êxodo. E o de Deuteronômio é encaixado dentro da narrativa de Números. E depois você vem Josué, Juízes, Ruth encaixa aí no período dos Juízes. E aí você vem num bloco maior. 1 Samuel, 2 Samuel. Lembrando que Crônicas, na nossa Bíblia, está como um dos livros mais tardios, narrativos, né? É um livro tardio, um dos últimos a ter sido composto, inclusive na Bíblia hebraica, mas você vai ter aí paralelamente profetas ali do norte, né? Amós, Oséias, de certo modo. Livro dos Salmos, você vê alguns salmos ali no caso de Davi. Deixa eu só colocar aqui para vocês o apontador laser. Vocês vão saber o que eu estou falando. Saul, Davi e Salomão, reino unificado. Eles se encaixam aqui em 1 e 2 Samuel, a narrativa central. Crônicas retrata um pouco disso, com a diferença de que Crônicas dá um aspecto mais positivo ao reinado de Davi, enquanto que Samuel ele olha tanto as qualidades e os defeitos. 1 e 2 Reis, você tem os livros, né, o período do reino dividido, Israel, 10 tribos, Judá 2. Salomão, você já vê algumas composições de provérbios, Eclesiastes completamente, e Cantares. Você assume que é de Salomão. Lamentações é o nosso livro, preste atenção. Se encaixa aqui no final do livro de 2 Reis, de acordo com esse gráfico do livro de 2 Crônicas. E que você tem como paralelo cativeiro, né? Das nações estrangeiras. Você tem os profetas aqui, né? Relacionados à ideia do povo de Deus, Joel, Miqueias, Isaías, Zacarias, Abacuque, Jeremias. Profetas a nações estrangeiras, relacionados a nações estrangeiras, as falas. 70 anos de exílio aqui, né? Que está, de certo modo, ligado com Lamentações. Daniel, Ezequiel. Depois você tem o pós-exílio, com o livro de Esdras e Neemias, que na literatura hebraica é um único livro na nossa Bíblia em português brasileiro. São 2 livros. Existem vários livros no cânon hebraico que só formam um livro, como por exemplo, Samuel no hebraico, na Bíblia hebraica, é um livro. Reis, um livro. Crônicas, um livro. Esdras, Neemias, um livro. Profetas menores, você pode colocar aí de maneira grosseira, um livro. É o livro, me falha a memória, dos 12, o rolo dos 12, um negócio assim mais ou menos. Esté encaixa aqui na época de Esdras, com a questão do foco fora do retorno, né? O povo que fica fora da Terra. E aí você tem de maneira cronológica, basicamente, esse conceito aí para te esclarecer um pouco. Então, tendo ciência de que Lamentações está aí, próximo do exílio aí, está relacionado a próximo do livro de 2 Reis, da nossa Bíblia portuguesa. Vamos falar agora do livro de Lamentações, entrando ainda mais. Eu vou partir do pressuposto aqui que o livro de Lamentações ele é composto, o autor principal, a pena primária, é Jeremias, ok? Não vou trilhar em outras ideias, eu vou ter aqui uma perspectiva conservadora. Então, se partir do pressuposto que Lamentações é do profeta Jeremias, que escreveu Jeremias, o livro. Então, o tempo de escrita aqui desse livro é um pouco após a queda de Jerusalém, 586 a.C. Você tem cativeiro, essas ideias aí que você deve saber ao menos um pouco do Antigo Testamento. Então, esse livro ele vai apresentar descrições aí bem vívidas quanto à queda de Jerusalém, sobre o sofrimento dos habitantes de Jerusalém. E aqui para você saber da estrutura do livro, que a estrutura fala também, apesar de não estar aparecendo talvez no celular de vocês bem, eu vou dizer o quadro aí que eu coloquei em 5 capítulos. Capítulo 1 você tem 22 versos de 3 linhas, mas deixa eu explicar aqui grosso modo cada parte aqui. Cada verso do capítulo 1 e 2 eles contêm 3 dísticos poéticos, sendo que o primeiro dístico de cada verso ele começa com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Mais ou menos igual eu coloquei aí, ó, 22 versos relacionados às letras do alfabeto hebraico, capítulo 1 e capítulo 2. Então escreve mais ou menos assim, versículo 1, A, versículo 2, suponhamos, B, e assim sucessivamente, até chegar ao fim do alfabeto. Mesma coisa, capítulo 2, A, B, e aí vai. Cada lamento, então, é um acróstico, com exceção, você vai do capítulo 3, 4 até o 5, que não é. O 5 não segue essa disposição alfabética de acróstico. E o capítulo 3, onde estão os nossos versículos em questão,
É diferente também. Não são 22 versos como no capítulo 1, 2 e 4. Capítulo 3 você tem o triplo, 66 versos. E você vai ter então esses 66 versos dispostos em grupos de 3, tendo no início dos seus dísticos a mesma sequência de letras hebraicas. Então, eu acho que vai estar aparecendo no capítulo 3 para vocês. É como se fosse aí, como que eu coloquei, né? A, B, 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 até o fim. C, 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 D, 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 até a última letra do alfabeto hebraico. E aí vai formando o acróstico também aqui, lembrando, capítulo 1, 2, 3 e 4, essa forma de acróstico, capítulo 1, 2 e 4, 22 versículos, capítulo 3, 66, capítulo 5, 22 versos, mas não está disposto em acróstico. Por que o capítulo 5 não está aí dessa maneira? Ele vai ser constituído de um dístico simples, ou seja, não vai estar disposto em acróstico. E aí, o sentido disso, colocando num gráfico, é mais ou menos isso daqui, para ficar mais claro, se você não entendeu muito bem a linguagem literária. O capítulo 1 e 2, 3, lá em cima, o 4 descendo um pouco acima do 1 e do 2, e o quinto abaixo do capítulo 1 e 2 nesse gráfico, vai ser mais ou menos assim. Você tem uma progressão que começa vigorosa no capítulo 1 e 2, atinge um clímax no capítulo 3, que é onde a gente vai tratar, diminui a intensidade no capítulo 4, mas essa intensidade ela é mais forte do que no capítulo 1 e 2, até se tornar uma pequena lamúria no capítulo 5. Então, mais ou menos a estrutura está dizendo o quê? Capítulo 1 e 2, o profeta Jeremias está com um chorinho baixo. Está choramingando, tem lágrimas caindo, mas silencioso. Capítulo 3 é gritando em choros, em clamores. Capítulo 4, um meio termo entre esses dois primeiros. Capítulo 5, bem mais leve do que no capítulo 1 e 2, esse choro. É mais ou menos isso que Lamentações está falando com o sofrimento, a dor expressa no conteúdo da sua obra geral. É isso que Jeremias está fazendo com a sua estrutura. Então, para a gente refletir aqui, eu quero trazer, bem jogando um paralelo mesmo com o filme, os filmes De Volta para o Futuro, falar do tema De Volta para o Futuro. Por que eu escolhi esse tema aqui? Porque a gente tem elementos do passado que se fazem presentes dentro de certos contextos de Lamentações, a gente vai ver isso, e coisas futuras que, de certo modo, acabam se fazendo presentes. Até porque o futuro já está no presente, o passado era presente, agora é passado. O que a gente está falando agora aqui no presente já virou passado agora em segundos. É mais ou menos isso que a gente vê no livro de Lamentações. Então, a gente tem elementos do passado se fazendo presentes, sendo arrastados até o presente. A gente tem presente que foi, ficou para trás. A gente tem futuro que já está no presente, porque o futuro está chegando. E, portanto, a gente fala então de volta para o futuro. A ideia é mais ou menos essa. Essa volta, de ida e volta, igual acontece no filme. Então, olhando aí para o versículo já no nosso texto. Se você estiver com a Bíblia aberta, é útil você conferir aí, ó, que Jeremias ele está utilizando um verbo. E que ele fala aqui, versículo 18 e 19. Lembrando que, especificamente o versículo 19 é que ele tem que ser ligado ao versículo 18. Ele começa no versículo 19, que é o texto que a gente leu, mostrando que quando a gente fala de volta para o futuro, a gente, essa discussão do passado no presente, no passado, no futuro, no presente, assim sucessivamente. A gente tem problemas. A gente tem problemas na nossa vida quanto ao passado, problemas no presente, problemas no futuro. Mas olha aqui, Jeremias no versículo 19 ele fala, lembra-te, esse verbo aí. Esse verbo aí, lembra-te, ele é dirigido a alguém. Para saber quem é esse alguém, você tem que voltar aí para o versículo de número 18. E esse versículo de número 18 mostra o autor consciente da sua aflição e ele dirige a sua aflição a este alguém, o Senhor. E aqui a gente lembra da ideia pactual, o Deus do pacto, o Deus que se envolve, ama o seu povo e apesar da desgraça, ele tem um propósito gracioso em todas essas coisas. Ele usa até o que é ruim para fazer algo bom na nossa vida, trazer a semelhança de Cristo. Então, observe, o autor ele está ciente da sua aflição pessoal, ele estabelece uma desesperança, de certo modo, como uma razão, então, não para ficar desesperado num niilismo, numa consciência de desgraça, ou que tudo é uma porcaria ou coisa assim. Não fica só nisso. Ele fala, eu tenho um problema. Mas ele não para no problema. Ele fala assim, ó, eu tenho um problema. Eu dirijo esse problema a alguém. Então ele está falando, Deus, intervenha na minha vida. Francis Schaeffer tem inclusive um livro que fala sobre isso, né? O Deus que intervém. É um Deus que não está
meramente transcendente, é um Deus que também se envolve com o seu povo. Então, lembrando aqui do termo lembrar, o verbo. Lembrar significa o quê? Trazer os fatos diante da mente de alguém, visando uma tomada de ações adequadas. Ainda olhando aí, ó, você tem uma outra ideia que está presente nesse texto aqui do versículo 18 ao 21, mas com foco específico no versículo 19, que é o que a gente está tratando aqui. A gente tem uma tradução aqui de desabrigo. A gente tem mais ou menos a ideia assim, ó, de peregrinação, uma ênfase individual na falta de morada. Você tem aqui a ideia de versículo 19, 20 e 21, diante de um contexto maior, o povo não tem a terra, já está destruído. Jerusalém está em frangalhos, em pedaços. Templo destruído, tudo destruído, memórias, pessoas morreram, pessoas separadas e espalhadas pelos impérios aí, pelo império, melhor dizendo, inimigo. Então a ideia é de desabrigo, peregrinação. Ele está falando aqui justamente de cativeiro. E aponta então para essa ênfase individual na falta de morada, né? De consolo, de algo firme. É mais ou menos isso que ele está tendo em vista aqui num contexto maior. Lembrando aí no versículo 19 ainda você tem aí, ao invés de aflição, você poderia colocar aí, e do pranto, essa ideia aí justo do desabrigo, né? Lembra do meu desabrigo, lembra da minha aflição. E além disso ele fala de duas palavras no final, que aqui a nossa Bíblia traduz de maneira mais apropriada, ao meu ver. Absinto e veneno. Essas palavras absinto e veneno, elas estão mostrando o quê? Que Deus encheu o falante, ou seja, Jeremias, o povo de Deus, Jeremias está representando o povo também, né? A voz do povo, encheu o povo de absinto e veneno. Eles estão pagando o preço pela desobediência a Deus. Eles obedeceram a palavra de Deus e se vocês não obedecerem, vocês vão colher o que vocês estão plantando. Para desobediência, maldição, desgraça. Para obediência, bênção. Isso aqui é a teologia mosaica, no sentido da teologia da retribuição bíblica. Aquilo que você planta, disse Jesus, você vai colher. E aqui o povo está colhendo coisa amarga, decorrente do pecado, do engano, por achar que a vida por si é melhor do que a vida à parte de Deus. Então o juízo se apodera da mente do profeta aqui e representa o povo de Deus. E quando a gente está sofrendo, a gente pensa muito nisso. A gente foca muito nos nossos problemas, nos nossos males. E a gente, se não ficar com uma visão maior, igual diz aquela música do Fruto Sagrado, olhar com os olhos de Deus, com a visão de Deus, a gente fica desesperado. Não basta então só recordar que existem problemas, igual a gente está falando aqui. O profeta ele está dizendo que existem problemas, mas ele não para por aí porque ele fala: lembra-te, Deus. Ele joga os seus problemas para Deus. Ele vai correr a solução segundo o modelo de Deus. Então, ao invés de ficar desesperado, envolto só no problema, o fiel ele toma suas aflições, não vai seguir um caminho desequilibrado, mas um caminho equilibrado. Ele não vai ficar imóvel, ele vai fugir para Deus. Porque se ele não fizer isso, vai ficar o quê? Indiferente, problemático e cheio de estupidez. Então ele deve despertar para uma vida considerando os seus males e os seus erros e corrigir o que está em caminho de engano. Então a moderação deve ser observada aí. Lembrando que a tristeza não deve predominar. Você tem períodos de luto? Tem. Mas não deve deixar a tristeza te engolir. Prosseguindo aqui, eu digo de João Calvino algo muito interessante que vale para nós aqui, para nossa reflexão. Os que fixam muito suas mentes sobre a lembrança de seus males, gradualmente abrem a porta para Satanás, que pode encher seus corações e todos os seus pensamentos com desespero. Então presta atenção. Focar meramente problema vai te fazer mergulhar em mais problema ainda. E isso é um jeito do próprio inimigo nosso tentar nos derrubar. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter disciplina. Pode sofrer? Pode. Tem tempo de sofrer? Tem. Mas viver no sofrimento igual tem gente que vive de luto anos e anos depois de uma perda de um ente querido, depois de alguma questão catastrófica, um divórcio, algum abuso ou coisa assim, isso aí não é tão apropriado. Você tem que buscar recorrer ao a ajuda se você não está conseguindo superar. Você precisa do corpo de Cristo, obviamente.
e ajuda do alto. A Bíblia ela é capaz de trazer a solução. Mas falando ainda de volta para o futuro, a gente tem aí ainda um segundo tópico aqui que está no versículo de número 20. Quando a gente fala dessa questão de passado no presente, futuro no presente, questão de ansiedade, passado, sofrimento, o presente invadindo o passado, passado invadindo o presente, o futuro e vice-versa, a gente vai recordar que existem consequências do problema. O profeta falou, no versículo 19, existem problemas. No presente, é mais ou menos ele falando assim, eu estou recordando que eu também não tenho ou tive problemas. Eu tenho também as consequências ainda hoje. Então, entrando aqui, logo no começo do versículo 20, você tem duas palavrinhas muito interessantes. Minha alma. Lembrando que minha alma aqui se refere a uma reação interna do autor. É uma reação dentro dele mesmo, ele dialogando consigo mesmo, com uma espécie aqui de resposta à pressão insistente da sua circunstância sofredora. Então, uma vez mergulhado nos problemas, uma vez que ele está ali encharcado de males, ele fica abatido, fica oprimido pela depressão. E aí o autor estava tão ocupado com essa má lembrança que ele não pôde retirar sua mente de si mesmo, do seu problema, enquanto ele não fizesse o que ainda vamos tratar mais à frente, que está aí no versículo de número 21. Então perceba aí que ele está traçando uma linha. Problemas, consequências. Você não trata só problema, você trata consequências. Teve problema? Teve. Teve pecado? Teve. Teve as consequências também. É igual minha mãe tem costume de falar quando ela era criança, falava muito. Sua vida é como uma folha branca. Você passa um rabisco, você passa a borracha, mas ainda fica a marca daquele rabisco que você fez errado. Isso se chama consequência. O risco, pecado. Só para deixar esclarecido. E aqui a gente observa que para a gente fugir dos problemas no sentido bíblico de resolvê-los e fugir de resolver as consequências dos problemas e do pecado, a gente tem que se voltar para um grande Deus. Os problemas são grandes muitas vezes? Sim, mas o nosso Deus é maior. É mais ou menos isso que o profeta vai falar aqui no versículo de número 21. Mas antes de ir para ele, mais uma vez Calvino nos é útil aqui. Ele afirma que quando todos os nossos pensamentos, mesmo quando todos eles nos pressionam para baixo e não apenas nos levam ao desespero, mas também nos inquietam e nos lançam de cabeça neles. Aprendamos a fugir mesmo assim para Deus. Coloquemos diante dele as nossas queixas e não fiquemos envergonhados, porque nós vemos que este modo de proceder é sugerido a nós pelo Espírito Santo. Então, não fique no problema. Leve seus problemas a Deus. E como que a gente leva os nossos problemas a Deus? Em oração. A gente tem a igreja também, os irmãos na fé, pessoas maduras, não é qualquer um. Mas acima de tudo, você precisa de Deus e precisa de pessoas também. Homem algum é uma ilha, já dizia um teólogo católico, Thomas Merton. E aí chegamos ao ponto terceiro dessa temática de volta para o futuro, onde o futuro, o passado e o presente se interrelacionam em um e invadem o outro. Se a gente não tomar cuidado. A gente pode usar essas coisas para o bem? Passado e futuro? Pode, de maneira equilibrada. Do passado eu aprendo, do futuro eu confio em Deus, no presente eu vivo o presente porque ele é uma dádiva. Maneira errada de viver o passado. Vivendo como museu, preso ao passado, não supera o passado. Problema de viver no futuro, ansiedade. Problema de só viver no presente de maneira errada, achar que a vida é reduzida apenas a essa esfera e não tem uma vida futura, ou a vida futura não relaciona ao presente e você não vive de maneira eficaz aqui. Igual diz o C.S. Lewis, os cristãos mais eficazes foram os que viveram pensando na eternidade. Então aqui, versículo 21, olha aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, em um cenário onde a autocomiseração está ameaçando envolver Jeremias e o povo de Deus, a fé o desperta a invocar a Yahvé, o Deus do pacto. E aqui você fala, quero trazer à memória. Uma tradução poderia ser assim, eu lembrarei. Eu recordarei, pode ser outra tradução também. Que é uma decisão consciente de trazer de volta para dentro do seu ser interior. Lembrando o versículo 21, né? Minha alma continuamente recorda.
Ao invés de eu ficar preso no problema, eu vou trazer a minha alma. Eu lembrarei a minha alma, eu recordarei a minha alma o quê? Ele está tomando decisão. Ele não fica passivo. Ele toma uma atitude na dependência de Deus, de trazer de volta para o seu ser interior, a sua alma, aquilo que possa iluminá-lo. Então ele retoma sua atitude de fé e confiança em Yahvé. Ou Jeová, se quiser traduzir assim, que eu não gosto muito. Então, agindo assim, ele fica confiante de que sua visão será mudada. Então, o pensamento aqui descrito, ele não descreve um mero desejo fantasioso, ou como se fosse assim aquela coisa de as suas palavras têm poder. Ou um desejo passageiro por uma boa sorte futura, eu vou pensar em coisas boas e coisas boas vão acontecer comigo. Não tem nada a ver com isso aqui, não. Isso aqui tem a ver com algo concreto, na palavra de Deus, a fé ligada ao caráter e à pessoa de Deus. Essa esperança futura, ela é derivada de uma fé agarrada à revelação de Deus. Deus ele fala que é bom, ele é Deus soberano sobre todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ele, para torná-los à imagem do seu Filho Jesus, tornarem eles semelhantes. O sofrimento tem esse papel de nos assemelhar mais e mais a Cristo. Então, se ele fala que é assim, eu confio. Eu sei que ele vai fazer algo bom, ele está fazendo coisa boa, apesar de a circunstância agora não poder estar sendo tão boa. Então, Deus ele tem um caráter benigno e ele utiliza até aquilo que é ruim, ou ruim, para nos tornar melhores para a sua própria glória. Então, se você estiver em sofrimento, não fica praguejando igual Pedro. Não fica praguejando como é natural da nossa natureza pecaminosa. Lembre-se, você está sofrendo? Deus, volte-se com a sua mente para Deus em oração. E lembre que isso aqui é você que está, é o Senhor que está colocando na minha vida. E o Senhor está colocando isso na minha vida para um propósito maior que é para me melhorar para a tua glória. É a adoração. O sofrimento, ele é ligado à adoração. E não só à transformação do caráter. Acima de tudo, o propósito central do homem é adorar a Deus. E você usufrui da adoração, vivendo em alegria, decorrente de todas as circunstâncias que ele coloca no seu coração. Tudo é graça. Igual diz Pedro. Coisas ruins são graça? São graça. Coisas boas são graça? São graça. Então olha aqui o que Jeremias está prosseguindo dizendo. Eu foco a minha mente em Deus e, por ele ser verdadeiro e não mentir e não poder voltar atrás em sua palavra, então é certo. Terei novos caminhos de esperança. Por isso que ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que dá esperança? A obra de Cristo, a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, a pessoa da Trindade. O Deus Trino. Então ele recorda a mente que ele não deve ficar preso no problema, ele volta à esperança que é o Cristo encarnado, aplicando para o nosso coração nos dias de hoje, né? Então a esperança para Jeremias ali seria o quê? A esperança de uma restauração à terra. E essa terra aí que aponta para a terra prometida eterna, o céu, onde habita Cristo. E Cristo torna o céu o céu. Aquele que é consciente de sua própria enfermidade, debilidade, ele vai dirigir sua oração, sua mente, sua pessoa, de maneira geral, a Deus. E, consequentemente, é promessa bíblica que tem aqui. Ele finalmente encontrará consolo decorrente da esperança, que vai se fazer presente. Esperança é futura. Por isso que eu falei, de volta para o futuro. A esperança que está no futuro, ela vai invadir o presente. E várias circunstâncias da vida isso acontece. A gente está num problema. E aí vem o futuro, ele se faz presente. E aí o que, que acontece? O que era presente vira passado. E ali o que era antes futuro está no presente, a esperança presente, e presente é presente, né? O que é presente? Perguntam, né, de vez em quando por aí. É um presente. Presente, no sentido de dar presente de aniversário, né? É algo para a gente viver, usufruir, é a graça de Deus. E mais uma vez eu trago aqui a meditação de Calvino, com outras palavras aqui sobre essa temática que é útil. Deus traz luz da escuridão quando ele restaura o seu povo fiel do desespero para uma boa esperança. Sim, ele faz a própria enfermidade ser a causa da esperança. Os incrédulos descartam a esperança. A segurança os lança para longe de Deus, mas um senso de nossa própria fraqueza nos atrai até perto a Ele. Portanto, esperança contrária à natureza, e através da bondade incompreensível e maravilhosa de Deus, se ergue do desespero. Então, se você estiver sofrendo, lembre-se, porque todo mundo sofre, às vezes mais, às vezes ao menos. Lembre-se de Deus, não fique preso no problema. Traga à memória que
O sofrimento, apesar de ser doloroso, é bênção de Deus. Apesar de você não estar conseguindo enxergar, porque você tem uma visão limitada, como uma ovelha que não enxerga direito, Deus ele tem um propósito maior nessas circunstâncias. Mesmo que eu não entenda, mesmo que isso pareça vazio, mesmo que essas questões pareçam fúteis, espero e coloco meu coração silenciosamente, confiantemente, aguardando no Senhor. E assim eu sei que Deus haverá de me abençoar e me restaurar a vida e utilizar aquela determinada circunstância para a sua própria pessoa. Então, de volta para o futuro. Sabemos que existe o quê? Problemas, mas não ficamos nos problemas. De volta para o futuro, sabemos o quê? Que temos consequências dos problemas. Temos que resolver todas essas coisas. Essas coisas só encontram resolução na cruz de Cristo. Cristo veio para morrer e para resolver problemas. A morte dele veio para resolver o maior problema na nossa vida, que é o quê? Separação e inimizade da parte de Deus. E não só isso. A reconciliação ela traz ligação a várias outras coisas e conserta as nossas vidas. E sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar, de maneira que as coisas antigas passam e eis que tudo pode ser feito novo em Cristo Jesus, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 5,17. Então, de volta para o futuro, eu lembro que há solução, há esperança. A esperança está aos pés da cruz. Então, que Deus nos abençoe e tenhamos aí uma boa noite e restante de dia.